Olá pessoal, seja bem-vindo a este canal Mercado Futuro de Criptomoedas. E nesse vídeo de hoje eu quero explicar para todos vocês por que ainda não aconteceu a Altcisa. Então, para você entender que toda vez que nós entramos na Altcisa, e eu quero mostrar para vocês quantas Altcisa nós já tivemos no mercado. Apenas duas. A Altcisa, ela nasceu em 2017, que foi a temporada das altcoins, onde nós tivemos aí muitas moedas subindo absurdamente. E depois de 2017, tivemos a segunda Altcisa, a temporada Altcisa, que foi em 2020. Mas observa que a Altcisa sempre aconteceu, quando acontece o rompimento do topo histórico. Então, quando nós chegamos aqui, ó, nesse rompimento aqui, ó, do topo histórico, aqui acontece a Altcisa. O Bitcoin rompe o topo histórico, como você pode ver aqui, e aqui é onde entra a Altcisa, que foi em 2017. A temporada das altcoins, a Altcisa, aconteceu também em 2020, aqui foi em 2017, e aqui foi em 2020, quando o Bitcoin também rompeu o topo histórico. Ou seja, então sempre quando em 2017 rompeu o topo histórico, começou a Altcisa. 2020 aconteceu também a Altcisa. E aqui nós rompemos o topo histórico. Nós rompemos aqui o topo histórico. Mas por que não aconteceu a Altcisa? Como aconteceu em 2020, como aconteceu em 2017, e se rompemos o topo histórico, o que está faltando e o que faltou para a gente ter a Altcisa, a temporada das altcoins? É isso que eu vou explicar para você nesse vídeo de hoje. Então, aguarda aí que eu já vou explicar a todos vocês, porque ainda não aconteceu a Altcisa, o que está faltando para acontecer, se nós estamos perto de acontecer ou não. Então, quero mostrar para você aqui, ó, só para dar um exemplo, que aqui ó, foi em 2020, no caso aqui foi em dezembro de 2020, quando começou aqui o topo histórico, foi rompido do Bitcoin. Em 2020 nós tivemos a temporada da Altcisa, onde só a Dogecoin, você observa que o Bitcoin rompeu lá dia 14 de dezembro de 2020, e aqui nós tivemos a Doge, que foi a que mais subiu em 2020, ela subiu exatamente, o Bitcoin, ele rompeu o topo histórico praticamente 14 de dezembro, e a Dogecoin começou a subir exatamente quando o Bitcoin rompeu o topo histórico em dezembro de 2020. E a Dogecoin subiu, ficou praticamente 5 meses, ó, de dezembro de 2020 a maio de 2021, ficou praticamente 5 meses aqui, que foi a temporada das altcoins. Então, nesses 5 meses, tivemos grande explosão, não só na Dogecoin, mas também em várias altcoins. Então, só a Dogecoin, ela subiu aqui, ó, mais de 15.000%. Então, é isso que você tem que entender, que nós podemos ter o mesmo cenário da Altcisa que nós tivemos em 2020, que começou dia 20 de dezembro, e podemos também começar em dezembro, chegando até abril e maio, como foi em 2020 e 2021. E por que em 2025 nós podemos ter a temporada da Altcisa? É isso que eu vou explicar para você também nesse estudo. Mas eu quero que você entenda por que ainda o que está faltando para a gente ter a grande temporada das Altcisa, a valorização das altcoins. 2017, a primeira grande Altcisa, em 2017, presenciamos um dos momentos mais memoráveis da história das criptomoedas. O Fed mantinha os juros abaixo em torno de 1%, enquanto a liquidez global permanecia abundantemente devido à política e expansões do BCE e do Banco do Japão. Então, em 2017, tivemos uma grande liquidez, não apenas do Fed dos Estados Unidos, mas também acompanhada pela liquidez global, que veio através também do Banco do Japão. Então, qual era o cenário econômico da primeira Altcisa? Em 2017, juros baixos, o Fed mantinha as taxas em torno de 1%, criando um ambiente favorável para os ativos de risco após anos de recuperação pós-2008. Liquidez global elevada, apesar do fim do oficial do QE em 2014, que era do Fed, o BCE e BOJ continuavam injetando dinheiro massivamente no sistema financeiro global, que era o Banco do Japão. Dólar estava enfraquecido, a moeda americana estava relativamente fraca, impulsionando o apetite por investimento em ativos de risco alternativo emergenciais. Então, por que o dólar estava fraco? Porque quanto mais dinheiro injetado no mercado e os juros baixos, então isso enfraquece o dólar. Então, o dólar, ele cai, as pessoas param de investir no dólar e começam a investir em mercado de risco, que é ações e criptomoedas. Então, toda vez que o Fed, ele corta os juros, injeta a liquidez, ele enfraquece a moeda americana, que é o dólar, as pessoas tiram o dinheiro do dólar da renda fixa e entram para o mercado alternativo para ter mais lucro, que é ações e também criptomoedas. O boom das criptomoedas. O ano 2017 marcou o auge da expansão monetária global combinada com juros historicamente baixos. Este ambiente perfeito criou condições ideais para a explosão especulativa do mercado cripto.
o Bitcoin iniciou o ano em aproximadamente $1.000 e alcançou a marca histórica de quase $20.000 em dezembro. Foi um crescimento extraordinário, de 1.900% de alta, em apenas 12 meses. Então, é isso que você tem que entender. Então, quando vem a liquidez, então o mercado não vai ficar apenas 5, 4 meses subindo. A liquidez, ela dura de 18 a 12 meses. Então, em 2017, tivemos a temporada também das altcoins, ela sobe no máximo de 1 a 5 meses, mas só que o Bitcoin, ele fica praticamente o ano todo, 12 meses em alta, onde ele saiu de $1.000 e saiu e foi para $20.000, batendo aí mais de 1.900% em apenas 12 meses. O nascimento da Altcisa. Então, a Altcisa, ela nasceu, essa palavra Altcisa, ela nasceu exatamente em 2017, foi quando surgiu a temporada das altcoins, aonde diz aqui, as altcoins experimentaram valorizações ainda mais impressionantes. O termo Altcisa nasceu precisamente nesse período, quando as moedas alternativas dispararam em valor. O boom das ICOs, ofertas iniciais de moedas trouxe inovação e especulação massiva. O Bitcoin 1.900%, juros baixos 1% e altcoins subindo mais de 20 vezes. Então, agora, aqui, esse estudo foi em 2017, vamos para a segunda Altcisa. Então, a primeira Altcisa nasceu em 2017 e tivemos a segunda em 2020. A Altcisa da pandemia, do QE infinito, o choque da pandemia. A Covid-19 desencadeou a maior resposta monetária. A história moderna, o Fed, cortou as taxas de juros para zero. Iniciou um programa de compra de ativos sem precedente, injetando trilhões de dólares na economia global. Então, você lembra da pandemia. Então, quando tivemos a pandemia, tivemos uma grande crise mundial. Então, o Fed, para ele aquecer a economia, ele injetou trilhões de dólares na economia, ou seja, trouxe liquidez para o mercado. Então, toda vez que nós temos grande liquidez, que é o QE, como você vê aqui, ó, está escrito aqui, ó, QE infinito. Então, toda vez que nós entramos na fase do QE, é onde o Fed começa a comprar títulos e começa a injetar dinheiro na economia, imprimindo mais dinheiro. Então, quando ele liga a impressora para imprimir mais dinheiro, comprando mais título, é isso que favorece o mercado cripto, é isso que você tem que entender. Então, março de 2020, Bitcoin, ele estava em $3.800 após o crash da pandemia, o Fed anuncia o QE ilimitado e corte emergencial que foi a zero. Novembro de 2000, no caso 2020 e 2021, estímulos fiscais massivos distribuindo globalmente. Liquidez sem precedente inunda mercado financeiro. Então, ele trouxe liquidez para o mercado, injetando dinheiro massivo globalmente. Então, quanto mais dinheiro tem no mercado, mais dinheiro tem nos bancos e na mão das pessoas, mais o mercado de risco ele tem a explodir. 2021, Bitcoin atinge máxima histórica de 69 e altcoins multiplicam de 10 a 100 vezes. Então, no caso, o Bitcoin ele estava 3.800, ele saiu para mais de $69.000. Foi uma alta absurda, mas também quase 2.000%. Explosão do mercado cripto. Entre março de 2020 e novembro de 2021, Bitcoin valorizou impressionante mais de 1.700%. Então, quando tivemos a liquidez, que foi em 2017, Bitcoin subiu 1.900. Em 2020, subiu 1.708, saindo de 3.800 para $69.000. Mas foram as altcoins que realmente brilharam nesse ciclo. Ethereum e outras moedas alternativas registraram multiplicações de 10x, 50x e até 100x, ou seja, 10 vezes mais, 50 vezes mais e até 100 vezes mais. É como se você estivesse colocando $1.000 e numa altcoin que subiu na temporada das altcoins, ela subisse para $100.000. De R$1.000 você tivesse aí 100 mil reais. O fenômeno da DeFi explodiu junto com o mercado de NFT, criando uma nova Altcisa ainda mais intensa que 2017. Estímulos fiscais direto para a população. Trilhões em compra de título pelo FED, que é o QE. Taxa de juros zerada globalmente. Dólar enfraquecido, impulsionando o ativo de risco. Então, quando nós temos estímulos fiscais, trilhões de compra de títulos, o FED compra títulos, taxa, cada vez os cortes de juros começam a acontecer abaixando a taxa de juros. E o dólar enfraquecido, então esse é o cenário ideal. Então tivemos aqui valorização do Bitcoin em março de 2020 a 2021, 1.700%. Taxa estava zero e as altcoins subiram mais de 100%. Então, narrativa contra a inflação, impressão massiva de dinheiro fortaleceu o discurso do Bitcoin como proteção contra a desvalorização das moedas fiduciárias, atraindo investidores institucionais. Então, quando mais dinheiro é imprimido, mais aquela moeda enfraquece e os investidores procuram proteção, eles pulam para o mercado de ações e criptomoedas, onde eles têm mais lucros. Padrões históricos.
perspectivas para 2025. Examinamos os ciclos históricos em um padrão cristalino, emerge, alticisa, floresce em ambiente de liquidez. Então, é isso que você tem que entender. Então, a alticisa, ela acontece em ambiente de liquidez. O que é um ambiente de liquidez? Corte de juros acontecendo, juro cada vez mais baixo, e quando nós entramos, o Fed começa a comprar título, o Fed começa a imprimir dinheiro. Então, nós estamos aproximando no fim do QT. O fim do QT é o primeiro passo para o pivô do Fed, onde ele começa a sair do aperto monetário e afrouxar a política monetária, aonde o Fed começa a comprar os títulos vencidos e começa a comprar mais título e começa a imprimir dinheiro. Então, esse é um ambiente favorável. Então, a alticisa floresce e acontece em ambiente de liquidez. Então, o motivo que não aconteceu alticisa nesse 2025, porque ainda não tivemos liquidez do Fed. Nós estamos ainda em aperto monetário. O Fed está reduzindo o balanço. O que é reduzir o balanço? Deixa os títulos vencerem. Ele não está comprando mais título, não está imprimindo mais dinheiro. Mas só que nós já estamos chegando no fim do QT e chegando no QE. Como nós tivemos o QE infinito em 2020, podemos também ter o QE a partir de dezembro, depois do fim do QT, aonde nós vamos entrar em um ambiente de liquidez. Abundante em política monetária expansionista. Vamos analisar cada período de sua característica. Então, em 2017, essa aqui foi a liquidez que nós tínhamos no mercado. Então, você veja aqui, essa liquidez que nós tínhamos em 2017. Então, aqui em 2020 e 2021, tivemos também grande liquidez. E o que nós tivemos em 2022 e em 2023 com o QT? Então, é como se essa liquidez desaparecesse do mapa. Então, essa liquidez aqui, que era aqui em cima, ela foi retraindo. O Fed foi diminuindo o balanço, deixando os títulos vencer, tirando dinheiro do mercado. E agora nós estamos entrando na fase de liquidez. Aonde nós estamos agora, a liquidez está começando a crescer. Então, o que está faltando agora, para a gente chegar nesse patamar aqui, imagina, se nós estamos apenas com essa liquidez. Imagina se nós chegarmos com essa liquidez aqui, como em 2017 e em 2020. O quanto de dinheiro que vai entrar no mercado e o quanto que o mercado vai explodir nessa nova temporada da alticisa com esse ciclo de liquidez. Então, o que está faltando é a liquidez chegar. Porque quando a liquidez chegar, como chegou aqui, essa liquidez começar a chegar, aí sim nós vamos ver a grande explosão. Como nós vimos aqui em cima, essa grande liquidez. Então, o fato que a alticisa não aconteceu porque ainda a liquidez não chegou dentro do mercado. Vamos ver aqui. Interpretação prática para os investidores. Liquidez é combustível. Alticisa não acontece durante o aperto monetário. O dinheiro precisa voltar a fluir para impressionar os ativos de risco, como mostrei para você acima. Antecipa o pivô do Fed. O fim do QT é o início dos cortes de juros e funciona como gatilho que antecipa a impressionar antes da virada crucial. Então, é isso aqui. Nós estamos chegando para esse momento, que é o fim do QT. Então, o fim do QT é o início dos cortes de juros, funcionam como gatilho antecipado. Então, por isso que nós estamos vendo algumas altcoins já subindo, que são pessoas antecipando o fim do QT. E quando que vai acontecer o fim do QT, que é o aperto monetário? Dia 1º de dezembro. Então, dia 29 de outubro, o Fed cortou os juros, mais uma vez, e ele falou que a partir de 1º de dezembro ia acontecer o fim do QT. Sequência de valorização. Bitcoin lidera o movimento, seguindo por Ethereum, finalmente as altcoins. Então, é isso aqui que você tem que entender. Quando a liquidez começar a chegar, então o dinheiro primeiro passa pelo Bitcoin, lidera o movimento e depois vem o Ethereum. E finalmente chega nas altcoins, explodem na fase final do ciclo. Momento atual, em 2025. Então, esse é o momento atual que nós estamos, que é 2025. Com o fim do QT se aproximando, os cortes de juros no horizonte, estamos potencialmente no início de um novo ciclo de liquidez. Então, nós estamos entrando para o fim do aperto monetário, para o afrouxamento monetário, que é o fim do QT. O Fed já anunciou o fim do QT, então nós estamos se aproximando de um potencial início do novo ciclo. Então, como aconteceu a grande temporada da alticisa em 2017, que teve liquidez, em 2020. E agora, em 2025, não tivemos alticisa porque ainda não entrou no início do ciclo de liquidez, mas nós já estamos no início. Nós estamos agora chegando, que é 1º de dezembro, e podemos ter tudo aí para ter o mesmo cenário que nós tivemos em 2020. Porque em 2020, a Dogecoin começou a subir dia 23, praticamente, de 2020,
e ela subiu mais de 15% até em maio de 2021. Então, começou em dezembro de 2020, já onde começou a liquidez, e terminou a Dogecoin com mais de 15.000%. Nós estamos entrando no mês de dezembro, início de um novo ciclo, e podemos começar a temporada da Altcisa a partir de dezembro com o fim do QT. Então, o Fed pivota, que é o fim do QT, para o QE. Liquidez retorna, capital flui aos ativos de risco. BTC dispara, Altcisa e Altcoin multiplica exponencialmente. Então, o que está faltando é nós chegar no fim do QT, que já está programado para dezembro, para que a gente possa entrar no novo ciclo de liquidez, como foi aqui em cima e como também foi aqui. Então, observa que nós estamos ainda com pouca liquidez e ainda não entrou 1% do que vai entrar. Então, quando entrar a grande liquidez, como entrou aqui em cima, aí sim nós vamos ter grande explosão, não só nas Altcisa, não só nas altcoins, no Bitcoin, Ethereum, até as bolsas brasileiras, as ações americanas começam a explodir de preço. Então, pessoal, o único motivo porque ainda a Altcisa não aconteceu, porque não tivemos liquidez. Então, o ciclo de liquidez começando a partir de 1º de dezembro é onde temos tudo para ter uma Altcisa maior de todos os tempos que nós tivemos em 2017 e em 2020. Então, se você gostou desse vídeo, então deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal e acione o sino para que você possa receber os próximos vídeos. E até mais.